desligado o microfone. A gente fala e esquece de ligar. Como estão? Giovana, Rebeca, Larissa. Deixa eu ver quem mais está aí. Giovana, Larissa, Rebeca, Vitória. Acho que é isso. Charlene. Isso aí, muito bom. Vamos que vamos. Gente, nós na última aula vimos adjetivo, não é? A gente já vai começar aqui para ganhar tempo. Então, vimos adjetivo. É importante a gente ver adjetivo antes de advérbio, porque tem algumas relações que a gente precisa estabelecer aí, e hoje tem alguns pontos principais que caem muito nas provas que a gente precisa ficar atento quando se trata de advérbios e na sua relação com adjetivos também, tá? Podem acompanhar pelo módulo, tá bom? O conteúdo todo que eu vou projetar aqui está no módulo, a gente vai ver também algumas questõezinhas do módulo hoje também, e a gente vai seguindo, cada aula a gente vai respondendo um pouquinho das questões do módulo, que estão já misturando os conteúdos aí, mas hoje eu tirei algumas que envolvem também a questão do advérbio. Deixe-me pegar aqui o slide. Reforçando a importância, né, de estar estudando, respondendo mais questões também, porque português a gente precisa fixar com questões, então reforçar isso aí, que isso é importantíssimo, porque só a aula, tudo bem, você entende tudo na aula, mas depois, na hora que você vai fixar, você precisa responder exercício para estar fixando aí e perceber se compreendeu ou não, tá? Então, português a gente precisa desse exercício para ir reforçando, e um pouco de repetição também é importante, para ir compreendendo e as coisas irem ficando aí na cabeça, tá? Confirme aí no áudio, vocês estão vendo a tela? Estamos vendo. Estão vendo, né? Pronto. Ó, hoje eu coloquei a questão do advérbio, e aí eu já vou comentar aqui as palavras denotativas, que tem algo parecido com advérbio e caem também pensando do ponto de vista semântico, e já coloquei a interjeição que tem características próximas aí quando a gente pensa semântica, tá? Mas assim, a classe mais importante aqui é o advérbio, que a gente vai estudar, mas caem relacionadas ao advérbio também as palavras denotativas. Eu vejo isso cair lá na Consultec, essa questão do valor semântico dos advérbios e de palavras denotativas cai com certa frequência em provas como Consultec, AITEC, é bem comum. Na verdade, em várias provas isso aí a gente encontra, para a gente pensar o valor semântico, relacionado à sintaxe, a gente também vê isso ser muito explorado quando a gente pensar a sintaxe. E a interjeição cai muito menos. O importante da gente saber sobre a interjeição é o valor semântico dela, que vai ser sempre interpretado no contexto. Então, assim, interjeição não é uma preocupação, ela vai aparecer lá nos quadrinhos, de repente um texto literário, mas eu acho que identificar o valor semântico de uma interjeição é tranquilo, porque olhando o contexto você já dá conta, né? A gente não pode ficar pensando a interjeição isolada e pensar o valor semântico dela somente isolado, porque em determinados contextos podem mudar. Mas eu não vejo que interjeição é um grande problema. Só destaquei aqui para a gente entender o que é interjeição, mas não é um grande problema. Então, vendo isso aqui, fica faltando somente a gente ver os pronomes, que são importantíssimos também, caem sempre nas provas, e para a redação também é importante, né? Então, a gente está quase aí fechando as classes de palavras, para depois entrar numa parte que é super divertida, que é sintaxe, né? Então, vamos lá, ó. Advérbio, lembrando aquela coisinha que eu venho destacando para vocês, que a definição da classe gramatical é importante. Às vezes a gente negligencia isso, mas é isso que vai estar aparecendo nos enunciados das questões. Então, é bom estar olhando qual é a definição daquela classe, porque em vez da banca, às vezes, dizer, destaque o advérbio, ele vai dizer, destaque a palavra invariável, destaque a palavra que indica uma circunstância. Então, sempre ficar atento a esses conceitos que estão relacionados a cada noção gramatical que a gente está vendo. Então, ó, o advérbio, isso aqui é uma característica importante, ó,
que é uma palavra invariável, e aí quando você está em dúvida se a palavra é advérbio ou não, olhar esse caráter invariável é um dos critérios que ajuda você a diferenciar um advérbio de um adjetivo, por exemplo. Então, ele não vai variar em gênero e número, tá? Gênero lá, gente, masculino, feminino, número singular e plural. E outra coisa importante que a gente tem que lembrar, tanto agora quanto quando a gente estiver estudando sintaxe, é entender que ela modifica, o adjetivo também modifica, só que o advérbio modifica o verbo, modifica o próprio adjetivo, modifica uma oração e modifica ele mesmo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas ele modifica ele mesmo também. A gente vai ver os exemplos aqui embaixo. Então, coisas que vocês não podem deixar de lembrar, ou seja, tem que memorizar isso. É uma palavra variável que modifica 4 coisas: o próprio advérbio, o verbo, o adjetivo e uma oração. Então, são as coisinhas que tem que lembrar, porque olhando para essa configuração, você já identifica o advérbio e tira dúvidas em relação a outras classes, tá? Então, quando ele modifica o verbo, ele vai estar indicando circunstâncias de modo, de tempo, de lugar e outras circunstâncias que a gente vai ver daqui a pouco os valores semânticos. Quando ele está modificando o adjetivo, ele vai indicar a intensidade ou às vezes o modo do adjetivo, mas a gente vê muito o advérbio intensificando o adjetivo. Aqui, ele pode modificar um outro advérbio também, ó, faltou destacar aqui em azul, que vai indicar intensidade também de um outro advérbio. E ele pode também modificar toda uma oração, que são geralmente esses advérbios que vêm no início, indicando aí posicionamentos, tá? Sintaticamente, a gente vai dizer que isso aqui é o adjunto adverbial. Antes da gente comentar os exemplos aqui, só fazer uma comparação com o adjetivo, que eu preciso estar fazendo essa comparação, porque quando as bancas geralmente vão cobrar advérbio, ou ela coloca uma alternativa que tem um adjetivo, para ver se você está sabendo diferenciar, ou ela vai colocar uma alternativa que tem um pronome, porque muitas pode ser pronome também. Então, uma coisa importante em relação a isso que eu falei agora é o que o adjetivo modifica. O adjetivo, ele modifica o substantivo. Então, a gente tem aí duas palavras que modificam, sendo que o advérbio modifica verbos, modifica um outro advérbio, modifica um adjetivo e modifica uma oração. Diferentemente do adjetivo, que modifica o substantivo. Então, a gente tem essa coisinha aí que são as relações entre as classes gramaticais. O adjetivo vai estar concordando com o substantivo, enquanto que o advérbio é invariável. Então, isso aí já ajuda em muita coisa para resolver questões, tá, gente? Só isso aqui eu diria que é 90% do que a gente precisa saber. A gente podia encerrar a aula aqui, que aí, se vocês derem conta disso, tá? Vamos lá para os exemplos, ó. Agiram desesperadamente. Então, a gente tem aqui um advérbio, ó, terminado em mente, e você percebe que ele está modificando o verbo. Agiram. Depois você tem, ela entrou na sala, provocamente bonita. Seria provocadamente. Tá estranho isso aqui. Depois eu vou ver se isso aqui existe mesmo. E aí você vai perceber que esse advérbio, ele está modificando o adjetivo. Ó, tá relacionado ao adjetivo. Quando eu tenho ela cantava muito bem, o advérbio está aqui e aqui eu tenho um outro advérbio que indica modo. Eu estou intensificando esse advérbio aqui. E aqui eu tenho uma oração e eu coloco um posicionamento a partir de um advérbio. Então, os advérbios, eles também indicam posicionamento. Eles não só indicam circunstâncias, mas do ponto de vista semântico, eles indicam um certo posicionamento. Então, felizmente, os policiais chegaram a um acordo. A gente tem aqui a oração toda sendo modificada pelo advérbio. Eu poderia dizer infelizmente, felizmente. Então, aqui nós temos o advérbio que vem lá no início da oração e que se relaciona modificando toda a oração. Então, esse slide aqui é importantíssimo, né? Que é bem o iniciozinho aí do módulo de vocês. Se vocês estiverem com o módulo, podem até destacar essa parte,
como mais importante, que é justamente o que está ali na primeira parte, página 161. Isso aqui é o que mais cai nas questões, essa primeira parte, tá? Que está aí, há conceitos fundamentais, isso é o que mais cai. Então, destaquem isso aí para vocês estarem, quando estiver estudando, prestar mais atenção nessa parte aí, porque é o que a gente vai ver sendo explorado nas questões. Como eles se classificam? A gente precisa entender a classificação dos advérbios só para entender a semântica, porque a classificação só é importante do ponto de vista semântico. Porque do ponto de vista sintático, do ponto de vista morfológico, foi isso que a gente viu no slide anterior. Então, do ponto de vista semântico, a gente entende que a gente tem circunstâncias aí que os advérbios vão exprimir, e existem também as locuções adverbiais. Essa é uma classe gramatical que tem locução adverbial. O adjetivo também tem locução adjetiva. Então, algumas classes têm locuções, que é quando você tem aqui aquela noção que é representada por mais de uma palavra, né? E aí aquele conjunto de palavras dá a ideia de advérbio, nesse caso aqui exprime uma circunstância. Então, quais são as circunstâncias? Quando a gente está falando de sintaxe, a gente vai falar que ali nós temos um adjunto adverbial, tá? E esse adjunto adverbial lá na sintaxe, quando a gente vê na sintaxe, a gente vai falar de advérbio como adjunto adverbial. Ele pode ser representado por advérbio ou locução adverbial, mas às vezes a gente tem outras classes aí que juntas, formando locuções, não são nem advérbios, né? Mas naquele contexto indicam circunstância. Por exemplo, vocês entenderam o que eu estou falando? Se eu disser assim, ele comprou o livro a R$ 200, livro caro, né? Ele comprou o livro a R$ 200. Eu tenho aí um numeral, 200, depois eu tenho um substantivo, reais, e antes disso eu tenho uma preposição. Preposição, numeral, 200, e depois um substantivo. A gente vê que não tem advérbio nenhum. Mas essas três palavras juntas, elas vão dar uma noção de custo, de valor. É uma circunstância de custo e de valor, e isso vai ser entendido como adjunto adverbial, quando a gente for analisar na sintaxe, certo? Então, é isso que está sendo dito aqui. A classificação, né, quando a gente vai pensar o adjunto adverbial, a gente pode ter mais circunstâncias ainda do que somente as circunstâncias dos advérbios. E aí a gente vai interpretando nos contextos qual é a circunstância. Porque se eu tenho a R$ 200, no contexto eu estou entendendo que isso indica preço. Se eu disser assim, essa música é de Roberto Carlos, eu vejo que é de Roberto Carlos, dá ideia de autoria, né? Então, indica uma circunstância de autoria. Então, a gente vai vendo que nos contextos aí, a gente vai percebendo as circunstâncias. Os advérbios, as palavrinhas, cada palavrinha, elas vão ter aqui esses valores, de afirmação, causa, dúvida, finalidade, intensidade, lugar, modo, negação e tempo. Quando você abre a gramática, você encontra essa classificação dos advérbios. Mas na oração a gente tem adjuntos adverbiais que podem expressar tantas outras classificações relacionadas à semântica deles. E aí a gente vai ter assunto, companhia, concessão, condição. Quando a gente pensa as orações adverbiais, aí aparece condição, conformidade, a gente tem distância, exclusão, fim, vários outros valores semânticos que a gente vai perceber dentro das orações quando a gente olha para a sintaxe. No final das contas, o que a gente precisa saber? Identificar que aquela palavra ou aquele conjunto de palavras desempenham a função de indicar uma circunstância na oração, que vai estar relacionada a um verbo, advérbio, adjetivo ou uma oração inteira. Aí a gente consegue ali, pelo contexto, dizer qual é a classificação semântica deles, porque isso aqui é só do ponto de vista semântico, tá? Então é ficar atentos aí. No caso de português, é mais fácil porque se você tem algo lá que é adjunto adverbial, que não está dentro dessa classificação que quando você abre a gramática você encontra, isso aqui é quando você abre a gramática você encontra. Mas eu imagino que a banca destacou lá uma expressão adverbial e você está meio que na dúvida porque não está dentro dessa classificação aqui,
você vai olhar pelas alternativas do ponto de vista contextual e semântico, qual que se aproxima mais ali, tá? Gente, isso aqui pode estar relacionado à interpretação, pode estar relacionado à semântica, pode estar mais voltado para a morfologia, pode estar mais voltado para a sintaxe. Advérbio, ele pode ser explorado de diversas maneiras. E por isso que as bancas gostam tanto, embora do ponto de vista sintático é um termo acessório. Mas as possibilidades que o advérbio traz faz com que as bancas explorem isso muito. Então, é uma classe gramatical que cai bastante, assim como conjunções e preposições, tá? Até aí, tudo bem? Me dê um sinal, minha gente, vocês estão aí? Tudo certo, prof. Tudo certo? Qualquer coisa interrompam, tá? Para poder me tirar. Então, para poder tirar dúvidas. Só retomando aqui rapidinho para ir fixando, tá? Que é importante repetir. Então, a gente falou aqui do que o advérbio modifica, tá? Que são quatro possibilidades aí que ele está modificando, e entender que é uma palavra invariável, tá? Depois a gente falou da classificação, que é basicamente alguma coisa semântica mesmo, que tem a classificação das palavras aí como advérbios, que a gente encontra lá na gramática, e quando a gente vai pensar aí o ponto de vista sintático, a gente encontra tantos outros valores semânticos para ele. Mas quando se fala em classificação de advérbio, a gente está pensando no valor semântico, e as bancas nem cobram enquanto classificação, cobram muito o sentido deles mesmo. Depois, a gente tem os advérbios que são interrogativos, tá? De repente você vê isso, mas o que a gente vai ter? São aqueles advérbios que estão funcionando em perguntas. E você percebe que nas perguntas eles indicam circunstâncias. Porque quando eu tenho aqui, ó, onde, numa pergunta direta eu teria onde ele estava ontem, numa indireta eu teria perguntei onde ele estava ontem. Então, o onde ele indica lugar. Inclusive, cuidado com esse onde nas redações de vocês, porque às vezes as pessoas usam onde para retomar sentidos, expressões, onde só pode retomar lugar. Só que aqui a gente está vendo onde como pronome interrogativo, na verdade aqui funcionando como advérbio interrogativo. Por que a gente chama advérbio interrogativo? Porque eles indicam circunstâncias. E eu tenho que responder essa pergunta com uma circunstância. Então, onde ele estava o lugar, aonde também indica lugar, só que aqui eu estou pensando movimento, donde indica lugar, só que aqui eu estou pensando origem, tá? Então, ó, movimento, a gente usa o aonde para a ideia de movimento, né? Onde ele foi, ideia de movimento. O donde existe, isso aqui não é linguagem coloquial, é de onde você veio, tá? Você pode usar o donde aí também, se o contexto couber, né? E indica origem, onde, um lugar de onde veio. Quanto custa relacionado a preço, quando ela voltará relacionado a tempo, como encontrou relacionado a modo e por que relacionado à causa. Então, isso pode estar numa pergunta direta ou indireta, e às vezes você nem lembra que isso aqui pode ser advérbio. Então, a gente pensando que advérbios são palavras que indicam circunstâncias, isso aqui você percebe. Ó, todos esses aqui, nessas perguntas aqui diretas e indiretas, ó, estão relacionados a uma oração. Então, eles estão modificando a oração, ó, que vem depois, e exige que você responda isso aqui com circunstância, certo? Dizem que quando você quer saber se uma pessoa está mentindo, você deve fazer perguntas voltadas para essas coisinhas aqui, ou para as circunstâncias do que ela está falando. Então, por exemplo, a pessoa chega contando uma história para você, você está achando que aquilo é mentira, você começa a perguntar coisas relacionadas às circunstâncias, detalhes sobre o tempo, sobre a hora, sobre o lugar. Então, se a pessoa titubear na hora que ela estiver respondendo, é porque provavelmente aquilo é mentira mesmo. Porque se ela realmente vivenciou aquela história, ela vai conseguir responder tranquilamente sobre as circunstâncias do que aconteceu. Agora, quando ela titubeia ou quando ela se contradiz em relação às circunstâncias, aí a gente percebe que tem alguma coisa errada, alguma mentira, ou relacionada ao que foi dito, ou em algum aspecto do que foi dito. Então, a circunstância de modo como, quando, quanto, donde, aonde foi isso, né? Onde foi isso, no caso, né? Aonde ele foi,
Tudo aqui são indicações aqui de circunstâncias. Então, as circunstâncias têm que estar bem detalhadas para quem vivenciou as coisas, né? Grau. Então, quando eu falei dos adjetivos, eu falei que o grau era uma coisinha diferente. Eu vou comparar aqui para vocês irem relembrando, tá? Quando a gente falou de substantivo, eu falava do grau aumentativo e diminutivo. Isso era o grau do substantivo. Então, a gente usa ão para o aumentativo e iam para o diminutivo. Isso para os substantivos. E tem, claro, né, casarão, casebre, aqueles aumentativos e diminutivos que estão na forma irregular nos substantivos. Quando a gente foi para o grau do adjetivo, o que a gente tem no grau do adjetivo? A gente tinha esses dois casos aqui. Então, a gente falava do grau comparativo, que a gente tem no adjetivo. Estou retomando aqui para depois vocês verem como é o advérbio. No adjetivo, vocês tinham duas pessoas e eu estava comparando uma qualidade com essas duas pessoas, ou eu tinha duas qualidades sendo comparadas em uma pessoa. Então, o grau comparativo do adjetivo estava relacionado a isso. O grau superlativo, lá no adjetivo a gente tinha o superlativo absoluto, que era quando a gente tinha lá o adjetivo sendo intensificado por um advérbio, ou quando nós tínhamos as desinências próprias ali, íssimo, né? Friíssimo, que também está relacionado ao absoluto. E lá no adjetivo a gente tinha o superlativo relativo, que é quando eu comparava um ser em relação relativo a um conjunto de ser. Então, só estou relembrando o que a gente viu na última aula em relação ao grau do adjetivo. Então, quem perdeu a última aula, revê lá o vídeo, os materiais, para comparar aí se tem alguma diferença também. O que tem de diferente aqui a princípio? A gente continua tendo o grau comparativo, só que no lugar do adjetivo a gente vai ter o advérbio. Vai funcionar do mesmo jeito, só que em vez de ter um adjetivo ali, as circunstâncias são do advérbio. E para o grau superlativo, lá no adjetivo nós tínhamos o absoluto e o relativo. Aqui no advérbio a gente só vai ter o absoluto. Então, meio que resumiu mais. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Grau comparativo, não há dúvida, a gente não tem dificuldade para identificar isso aqui. A única diferença que a gente tem que saber é que agora, em vez de ter um adjetivo, eu vou ter um advérbio. Então, eu tenho aqui, ó, Camila mora mais perto da escola do que você. Então, eu tenho aqui, ó, perto é o advérbio de lugar. Aí eu estou usando mais que para comparar, tá? Inclusive, eu tinha que ter destacado esse que aqui. Então, quando a gente tem o grau comparativo, a gente vai ter isso. Mais que ou mais do que, tão quanto, menos do que é característica da comparação. Mais do que ou mais que, tão quanto ou tão como ela, menos do que ou menos que, tá? E aí, aqui lá no adjetivo, a gente tinha um adjetivo aqui, agora a gente tem um advérbio, tá? Camila mora mais perto da escola do que você, Camila mora tão perto da escola quanto você, Camila mora menos perto da escola do que você. Se fosse grau de adjetivo, seria Camila é mais inteligente do que você, se fosse um grau do adjetivo. Mas aqui eu estou comparando circunstâncias. Então, a gente tem advérbios aqui no lugar e que está sendo comparado aqui. Então, aprendo mais lentamente do que ela, aprendo tão lentamente quanto ela, aprendo menos lentamente do que ela. É igualzinho, só que eu tenho um advérbio onde lá eu tinha adjetivo. Tá? Então, o grau também é assim que funciona. Aí tem aquelas questões de formas sintéticas. Assim como a gente tinha lá no adjetivo algumas formas sintéticas, aqui também tem. Então, bem e o mal, a gente tem formas sintéticas. Colamos melhor do que eles. Então, o que é o melhor é mais bem, e o que é o pior é o mais mal.
Lembrar que essas mesmas palavras, elas podem estar lá no grau do adjetivo, só que no adjetivo, o melhor é o mais bom e o pior é o mais mal com U, ou mais ruim também, tá? Mais ruim e mais bom. Para o adjetivo, quando a gente está falando de advérbio, o melhor significa mais bem e o pior significa mais mal com L, tá? Então, não tem como eu dizer assim, ó, colamos mais bom do que eles. Então, a gente sabe que isso aqui não é adjetivo, porque o bom não cabe aqui. Eu poderia dizer colamos mais bem, só que mais bem eu tenho a forma sintética que representa. Então, eu digo colamos melhor do que eles. Lembrar que isso aqui é superioridade porque é mais bem e mais mal. Cuidado para não confundir pior e achar que isso aqui é inferioridade. Eu estou intensificando aqui a circunstância, tá? Então, se eu estou intensificando, é superioridade. Mesmo que seja uma palavra negativa, mas eu estou intensificando aqui essa circunstância. No caso do advérbio, intensificando uma circunstância. Aí aqui, falamos tão bem e falamos tão mal quanto eles. Aí aqui, para usar o tão, a gente não tem forma sintética. Então vai ser assim mesmo. E aqui a gente tem menos bem e menos mal, porque eu não tenho forma sintética também para isso. Então é assim que funciona. Então, ó, mesma coisinha do adjetivo quando a gente fala de grau comparativo, é a mesma coisa. A diferença é que eu tenho um advérbio no lugar. Aí aqui tem uma regrinha, só para vocês saberem que se a gente tiver, assim, alguns particípios, o que, que são os particípios? A gente viu lá em verbo. Os verbos terminados em ado e ido são particípios, né, as formas nominais do verbo. Às vezes, esses particípios funcionam como adjetivo. Então, se a gente tiver um particípio aqui, ó, planejado, ó, assine o jornal com espaço interno mais bem planejado do país. Então, se a gente tiver particípios aí e esse advérbio vier antes, eu não posso dizer melhor aqui, ó. Assine o jornal com espaço interno melhor planejado do país. Não cabe quando a gente tem essa circunstância antes do particípio. Então, aqui eu vou ter que dizer mais bem planejado, não dá para usar a forma sintética. Quando postos, aí eu posso usar. Embora eu acho que ainda fique esquisito, mas isso aqui é regra gramatical. Aquela empresa é administrada melhor do que a nossa. Eu acho que ainda fica estranho, mas isso aqui é a regra. Tá aqui o particípio, ó, administrada. Então, se esse advérbio comparativo, a gente está fazendo comparação, tá? Esse advérbio no grau comparativo vem antes desse particípio, eu tenho que usar a forma analítica. Se ele vem depois, aí eu tenho que usar a forma sintética. Isso é regra, tá? Algumas coisas ficam meio estranhas, mas é a regra. Só uma observação aqui sobre isso, que eu acho que isso aqui nem vai ser cobrado, mas é uma observação. E o grau superlativo? A gente só vai ter o grau superlativo absoluto, que é aquele que você está intensificando, no caso aqui, a circunstância, tá? Então, a gente vai ter aqui a forma absoluta e a forma sintética, tá? Então, ó, aqui nós temos exemplo. Ó, como é que é a forma sintética? Forma-se o acréscimo, a gente vai ter o acréscimo de sufixo, então nós temos pouquíssimo, muitíssimo, pertíssimo, longuíssimo, lentíssimo. Se fosse a forma analítica, seria moro muito perto da casa da professora. Moro muito perto. Isso aí seria a forma analítica. E aqui a gente tem a forma sintética. Moro pertíssimo da casa da professora. Agimos lentissimamente ontem. Então, isso aqui é o cuíssimo, né? O acréscimo desse sufixo aí, que indica o grau absoluto. Eu estou intensificando aí o grau, tá? Do advérbio. Aí aqui os exemplos, ó, estávamos da forma analítica, estávamos perto demais do perigo, conhecemos muito mal o assunto, ela foi muito bem, muitíssimo bem na partida. Ó, aqui a gente tem uma forma analítica em que eu tenho muitíssimo, que está na forma sintética, intensificando um outro advérbio. Então, aqui eu estou intensificando duas vezes. Usei uma forma sintética e ainda com essa forma sintética eu intensifiquei
o advérbio. Então, tem o sintética e analítica que é ao mesmo tempo. É quando você quer intensificar a coisa, né? Ela foi muitíssimo bem na partida. Você sente que tem uma intenção aí diferente. Aí tem outro exemplo, se você me explicasse tudo, eu entenderia muito melhor. Eu tenho essa forma aqui, ó, que é melhor, é mais bem, entenderia mais bem. Já está intensificado isso aqui, e aí a gente está aqui, ó, ainda intensificando o que já está intensificado. O jogo foi bem pior, nós os tratamos extremamente bem, ó, você percebe extremamente, ó, intensificando bem, e bastante longe, aqui também intensificando longe. Então, a gente tem formas analíticas aqui que incluem formas sintéticas. Vamos lá. Aqui um exemplo sobre linguagem coloquial que pode acontecer no Enem, por exemplo, né? Aqui a gente tem algumas palavras que estão no diminutivo. Então, você está usando a flexão de diminutivo, que é própria de substantivos, para poder intensificar com valor superlativo aí, né? Valor superlativo já intensificar o advérbio. A gente tem alguns recursos na linguagem coloquial que servem para intensificar advérbios que estão fugindo da norma. Repetição é um dos recursos e diminutivos são usados também com valor superlativo, só que a gente está falando da linguagem coloquial. Isso é uma coisa que no dia a dia você usa e que, de repente, na sua redação você não pode usar, tá? Mas tá aqui, ó, o já já. O já já, ele intensifica a ideia de tempo. Já já seu instrutor estará chegando. Então, essa repetição, de alguma maneira, está intensificando. Quando eu tenho aqui, não se preocupe que viremos logo, logo, a repetição intensifica. É um valor superlativo, só que dada de maneira fora do padrão. Agorinha, ó, agora é o advérbio. Eu estou colocando aqui vamos dizer que uma desinência de diminutivo, que é própria dos substantivos, para dar esse valor superlativo aí. Cedinho acontece a mesma coisa, o inho, devagarinho, depressinha, longinho e pertinho. Então, a gente está usando outros recursos aí da linguagem para indicar valor superlativo fora da norma padrão, tá? Então, isso aí do ponto de vista semântico é interessante. Bom, advérbio é isso, tá? Palavras denotativas. O que são as palavras denotativas? Para vocês entenderem por que a gente precisa falar de palavra denotativa, a gente tem que entender o seguinte. As classes gramaticais, a gente fala em 10 classes gramaticais. A gente tentou aí com essas 10, a gente não, os gramáticos, né? Tentaram com essas 10 classes gramaticais classificar as palavras que a gente encontra no idioma. Então, essa classificação vem lá da Grécia. Quem estabeleceu essa classificação foi Aristóteles. Só que tem algumas palavras que, por suas propriedades, elas não conseguem encaixar em nenhuma classe. E muitas delas estão relacionadas aos advérbios. Elas parecem se comportar como advérbios, mas, na verdade, pelas características, não se enquadram no que tradicionalmente seria advérbio. É o que a gente chama de palavras denotativas. As bancas, elas não pedem para você classificar como palavra denotativa, para você dizer se é ou não palavra denotativa. Mas elas pedem um valor semântico. Então, a nossa preocupação não é saber se ali é uma palavra denotativa ou se é um advérbio, por exemplo, mas se preocupar mais com o valor semântico. Mas deixa eu ver aqui um exemplo que deixa claro para vocês que, por exemplo, eu gosto de explicar isso usando o embora. Ó, o embora, se a gente pegar ele fora e for buscar no dicionário a palavra embora, o dicionário vai me dizer que embora é uma conjunção. Uma conjunção que tem valor concessivo, tá? Só que se eu usar o embora em um contexto assim, ele foi embora, ele foi embora. O embora dá uma noção de distanciamento. Ele foi embora. Então dá essa ideia de distanciamento. Mas embora não é classificado como advérbio. Então esse embora com a ideia de distanciamento não encaixa em nenhuma classe gramatical, porque eu não posso dizer que é conjunção, porque não funciona como conjunção, e também não está enquadrado como advérbio, porque tem um valor de distanciamento diferente.
é o que a gente tem como palavra denotativa. Agora eu reforço, a preocupação de vocês não vai ser saber se isso é denotativo ou não, mas se entender que esse embora dá uma ideia de distanciamento. É isso que vocês têm que se preocupar, tá? Porque as bancas não perguntam se é denotativo ou não. Agora, outro exemplo aqui, o agora, ó. Agora é tempo, advérbio de tempo. Só que quando eu estou assim, conversando com vocês, aí eu estou conversando, de repente eu digo, agora quando você faz não sei o que lá, esse agora ele não dá uma noção de tempo, ele dá uma outra noção, que é mais ou menos essa ideia de situação. Ah, se você está fazendo isso, agora pense em fazer outra coisa. Então, não é mais aquela ideia de tempo original do advérbio, é um valor semântico diferente, que a gente chama de situação, mas não é o valor do advérbio. Então, esse agora, que está sendo usado com valor semântico diferente, com a funcionalidade diferente na frase, é uma palavra denotativa. Então a gente vai ver isso. O então também é outra palavra, que tem valor conclusivo, conjunção de conclusão, mas que a gente usa como marcador discursivo, por exemplo, que a gente chama de situação. Então, tem vários, assim, que vão indicar, né, outros valores semânticos que se afastam dos advérbios. Mas nós temos exclusão como valor semântico, apenas, salvo, se não. Isso aqui cai, ó, muito esses dois. Eu vejo demais cair inclusão e exclusão. A palavra destacada indica inclusão, a palavra destacada indica exclusão. Aí tem exclusive, menos, exceto, elas têm esse valor. Inclusão, até, inclusive, mesmo, também, ainda. Além disso, de mais e mais. Então, isso aqui a gente vai cair muito, e para redação você usa também bastante. Designação ex, realce, cá, lá, que, embora, sobretudo. Retificação, que é corrigir as coisas, né? Aliás, ou antes, isto é, ou seja. Isso aqui são expressões, ó, ou seja, isto é, são expressões que a gente não consegue classificar. Isso é locução adverbial, isso é locução conjuntiva? Não. Isso aqui ficam como expressões de retificação, que você acaba usando na hora que você quer escrever. Quer dizer, ou melhor, expressões que vêm isoladas por vírgula e que são palavras denotativas. E esses advérbios aqui, quando eles estão indicando afetividade, a gente não classifica como advérbio, a gente classifica como palavra denotativa. Explanação, isto é, a saber, por exemplo, são palavras denotativas. Muitos desses aqui vocês usam nas redações, né? E aí elas são classificadas como palavras denotativas. Então, não se preocupem em saber se é palavra denotativa ou não. Preocupem-se com o valor semântico, é isso que é cobrado, certo? E a interjeição, também a gente vai se preocupar com o valor semântico. Mas qual é a definição dela? Elas vão indicar estados emocionais. A interjeição sozinha, ela consegue indicar isso se eu estou aqui conversando com vocês. E fora do contexto eu grito um ai, vocês vão imaginar que eu estou sentindo dor. Então, ela é uma classe independente porque ela sozinha ela consegue já trazer um sentido. Isolada ela já traz um sentido. Mas esse sentido a gente sempre vai estar olhando no contexto também, porque às vezes um ai pode indicar alegria, né? Pode indicar suspeita. Ai, ai. Né? Então, são interjeições aí que nos contextos a gente vai vendo aí a mudança semântica, tá? Então, você foi desclassificado, você foi classificado. Passei no vestibular, alegria. Então, mesmo ó, ele pode indicar decepção. Você não foi classificado. E o mesmo aqui pode indicar alegria. E esse mesmo pode indicar que você entendeu alguma coisa. A pessoa está falando, aí você fala, entendi. Então, ó, tem o mesmo a gente precisa olhar nos contextos para poder entender o valor semântico dele. Interjeição é só isso. Pode cair interjeição? Vamos imaginar que no Enem poderia cair um destaque de uma interjeição que está lá no quadrinho. Cai menos isso aqui, mas quando cai, para você dar o valor semântico dela. Não é uma dificuldade grande isso aqui, tá? Então, minha gente, a gente vai ver, eu destaquei algumas questões aqui, para a gente dar uma olhadinha. Não tem muita coisa, assim, além disso, para poder falar. Quando a gente voltar na sintaxe, aí que vai ser importante, para a gente estar percebendo aí a diferença,
que aí essas coisinhas que eu trouxe para vocês aqui vão fazer diferença na sintaxe, a gente vai precisar, porque na sintaxe eu vou ter que classificar adjunto, adverbial e adjunto adnominal. E aí a gente vai precisar desses critérios aqui que eu coloquei, que a gente acaba retomando lá na sintaxe, tá? Então tem algumas coisinhas que a gente precisa ficar atento, mas que pesa muito na sintaxe. Por exemplo, se eu disser assim, os soldados estavam alerta. Isso aí a gramática define esse alerta como advérbio, né? E aí eu não posso dizer os soldados estavam alertas. São coisinhas que a gente vai ver quando estiver olhando para a sintaxe, tá? Gente, vou dar uma retomada aqui e vou discutir as questões com vocês, tá? Então, falamos aqui que o advérbio modifica. Isso aqui vocês vão ver o quanto é importante para as questões. Um verbo, um outro advérbio, um adjetivo e uma oração. Vimos aí que as classificações estão bem relacionadas aos valores semânticos. Na gramática, a gente tem esses aqui, mas quando a gente vai pensar a oração e a sintaxe, a gente encontra outros valores semânticos. A gente precisa estar prestando atenção pela oração e pelas alternativas da questão. A gente tem os advérbios interrogativos, que todos estão relacionados a circunstâncias, mas dentro de perguntas diretas ou indiretas. Temos aí os graus, que a gente só vai ter o comparativo e o grau superlativo absoluto. O grau comparativo, eu estou comparando circunstâncias, né, usando sempre aquela estrutura de comparação, mais que, menos que, tão, quanto, tão, como, que indicam aí superioridade, igualdade e inferioridade. Temos também formas sintéticas, como melhor e pior, para esse grau comparativo, tá? Tem essa regrinha aqui que é só uma observação, né? Que antes de particípios a gente usa a forma analítica e depois dos particípios a gente usa a forma sintética. O grau superlativo a gente só tem o absoluto nos advérbios, que pode vir na forma sintética, com íssimo, tá? E pode vir na forma analítica, que é quando um advérbio está intensificando o outro. O que mais? Também na coloquial, na linguagem coloquial, a gente vê os diminutivos sendo usados como valores superlativos, os diminutivos intensificando os advérbios aí, na linguagem coloquial. Palavras denotativas, a preocupação é com o valor semântico delas, quando as bancas cobram, elas cobram valor semântico, mas são aquelas palavras que não se enquadram dentro das 10 classes gramaticais, porque têm propriedades e funções diferentes. As interjeições, elas por si só elas já têm um valor semântico, mas devem sempre ser interpretadas em contextos, porque o contexto pode mudar o valor da interjeição. E agora vamos para as questões, tá? Eu peguei essa questão 145. Tem mais questões que envolvem advérbio, mas estão, assim, todas elas estão relacionadas às outras classes. E aí a gente vai vendo aos poucos aqui no decorrer das aulas. Tem muitas relacionadas a pronomes. É importante a gente entender a diferença entre advérbio e pronome, mas aí a partir da próxima aula eu começo a colocar essas questões aqui para vocês entenderem essa diferença também. Essa questão aqui já envolve um pouquinho disso, mas tem muitas que estão relacionadas a pronomes, conjunções, por conta do valor semântico, elas podem confundir, então a gente vai falando quando eu for falar de pronome também. Ô, Pro, Hum. a palavra tal é considerada denotativa também? Aí você vai ter que ver qual o contexto, porque assim, por exemplo, se eu tiver assim, ela vou usar um adjetivo, né? Mas se eu tiver assim, ela é esperta tal qual a irmã. Nesse contexto, ele é conjunção de comparação, tá? Também pode ser pronome demonstrativo. Quando eu uso assim, ó, eu tô falando de alguma coisa, a menina fez não sei o que lá, aí eu volto, tal menina, eu usei isso como pronome demonstrativo, entendeu? Aí a sua pergunta foi se seria palavra denotativa, né? Eu não estou lembrando o caso como denotativa, porque eu já tenho esses dois casos, que pode ser comparação, conjunção de comparação, ou pode ser pronome demonstrativo. Você lembra um exemplo? Para ver se
Se daria para a gente entender que é denotativa? Porque qual é a classificação? Não, uma dúvida mesmo própria, porque eu falei assim, tal é o quê, meu Deus do céu? Isso. Tal é uma palavra que geralmente as pessoas não lembram qual é a classificação dela. Mas é porque, na maioria das vezes, a gente vê o tal sendo usado como pronome demonstrativo. Aí, como é que você sabe que é pronome? Quando você vê que ele está se referindo a alguma coisa. Isso ajuda você a perceber que é pronome. Então, a menina fez as tarefas todas hoje. Tal menina é muito inteligente. Então, você percebeu que esse tal está ligado lá à menina, retomando de alguma maneira. Mesmo que eu repetir o substantivo menina, porque o pronome ele pode acompanhar o substantivo. Então, aí você percebe que está retomando é pronome. Agora, se eu disser assim, isso é mais da oralidade, da linguagem coloquial, mas ele é tão inteligente tal qual o pai. Você percebe que é conjunção comparativa. Mas entendi, é porque o tal realmente é difícil de classificar, né? Aí não, a gente, nesses dois contextos que eu mostrei para você, ou vai ser comparação, e aí eu digo que é conjunção, ou vai ser pronome demonstrativo. Mas realmente as pessoas ficam com dúvidas para poder classificar. Ah, gente, só lembrar uma coisa que tem a ver com a aula de hoje, e que geralmente o povo tem dúvida, ó, demais. Separado existe? Existe, né? E a gente tem o demais junto. Demais. O que a gente tem, ó? Quando eu uso aqui esse demais junto, isso aqui é advérbio, ó, indica intensidade. Então, por exemplo, ela está feliz demais. O feliz é adjetivo e o demais está ali modificando feliz, intensificando. Então, você vai perceber que esse demais junto, ele sempre tem essa ideia de intensificar alguma coisa, certo? Aí, por exemplo, se eu usar esse demais aqui, esse mais dá a ideia de soma. Então, enquanto esse dá a ideia de intensidade, esse aqui dá a ideia de soma. Aí seria assim: eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Não tem como eu usar junto, porque é a ideia de soma. Eu preciso de mais. Agora, se eu disser assim, ó, ela ganhou dinheiro demais, né? Aí vai ser junto, porque eu estou achando que é uma quantidade grande de dinheiro. Isso aqui vai estar relacionado lá a ganhou, ao verbo, tá? Já não vai ser mais separado. Então, para você saber a diferença entre um e o outro, e quando você usa um ou outro, você tem que lembrar disso, que isso aqui dá a ideia de soma, eu fiz um mais aqui que está parecendo um X, soma, mais, tá? De mais, somando coisas, e aqui você tem essa ideia de intensidade. Então, lembrar que esse aqui é intensificando alguma coisa, tá? Que isso aqui é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Se existe os dois, qual é que está certo? Os dois estão certos, só que cada um com a sua semântica, né? Então, vamos ver essa questão aqui. É a questão 145. Deixa eu ver que página ela tá, gente. Se vocês estiverem com modo. Gente, toda vez que vocês forem responder questões, eu estou pegando justamente as do modo, que eu estou imaginando que vocês estão numa mesinha com a canetinha, estudando assim, super dedicados. Eu estou imaginando isso, viu? Tanto quem estava na aula quanto quem está assistindo o vídeo. Então, estou pegando exatamente as coisas do módulo para vocês poderem ir riscando, tá? Esses módulos são bons que você pode riscar, porque quando é livro a gente fica com pena de riscar. Mas módulo você risca. Aí, assim, questão 145. Quando vocês estiverem respondendo questão, eu estou falando de português, mas eu acredito que isso ajuda para qualquer questão, de qualquer disciplina. Vão riscando as coisas. Então, por exemplo, aqui a gente está falando, ó, quanto à classe gramatical das palavras destacadas, é correto afirmar que em. Então, aqui, cada alternativa está trazendo a classificação da palavra destacada. Então, se não for isso, anota na frente o que é, porque isso vai ajudando a fixar. A gente precisa dessa coisinha na cabeça. Quando estiver estudando, faz isso. Na hora da prova, às vezes isso fica tão automático que você consegue fazer isso rápido, né? Então, aí você também consegue ir riscando e resolvendo a questão. Mas eu acho muito bom riscar, né? Então, aqui, 145, está na página 186. Então, você tem aqui, ele me contou isso sem mágoa alguma. Aí está dizendo que isso aqui é pronome. O que vocês, me digam aí o que vocês acham que isso é? Mágoa. A gente já viu esse conteúdo, então dá para a gente falar. Podem abrir o áudio aí, quero ouvir vocês.
Que silêncio. Deixa eu ver se o povo tá aí. O povo tá aí. Rebeca, Vitória, Giovana, ó, Charlene, Giovana, Larissa, Rebeca, Vitória. E aí? Estão em dúvida? Todo mundo quieto, meu Deus. Vamos adiantar então, A tá? professora pode ser um substantivo abstrato? Perfeito, exatamente. Eu só esperava que você me dissesse substantivo, você já foi mais um pouquinho além. Exatamente, substantivo, tá? Então, mágoa, substantivo, e aqui está dizendo que é pronome. Você escreve na frente que é um substantivo, tá? Receber a lição de humildade, está dizendo que é advérbio. Aí você pensa, humildade, lição de humildade, como é que vai ficar isso aqui, gente? O que vocês acham? Humildade. Humildade está destacado sozinho. A palavra está sozinha. Sendo destacada sozinho, o que vocês me diriam? Humildade. Vou fazer uma observação sobre isso aqui, mas a palavra está destacada somente a palavra humildade. E aí? Quem foi que falou da letra A? Porque quando a Giovana. gente está com Giovana. Giovana, a mesma coisa aqui na B, ó. Humildade, um substantivo abstrato. Aí, o que a gente tem que analisar nessa questão, se vocês estiverem riscando ali, ó? A palavra humildade sozinha, ela é um substantivo. Então, ela sozinha é um substantivo. Como a questão só destacou a palavra humildade só, então eu digo que é substantivo. Se eu entender isso aqui como locução, ó, se eu pegar isso aqui, eu tenho uma locução adjetiva. Estou falando em morfologia, tá? Locução adjetiva, porque a gente percebe que de humildade está modificando lição, caracterizando lição, tá? Então aqui nós temos uma locução adjetiva se a banca tivesse destacado as duas palavras, tá bom? Então é isso, é um detalhezinho que pode fazer toda a diferença na hora que você está analisando a questão. A banca destacou sua humildade, substantivo. A banca destacou de humildade, locução adjetiva. Se a gente estivesse falando na sintaxe, eu teria adjunto adnominal para isso aqui, tá? Depois nascer, ó. Ainda que menos importante é numeral. Isso aqui, o menos pode ser uma coisa que gere dificuldade para você entender o que é, certo? Mas assim, aqui está dizendo que é numeral. A gente já viu numeral. Então, quando a gente viu numeral, a gente viu que o numeral ele tem algumas funções. Então, olhando para as funções do numeral, a gente consegue analisar se isso aqui é numeral. Claro que na hora que você vai responder a prova, você não vai pensar em tudo isso, mas eu estou explicando aqui para vocês a questão, tá? A gente tem 4 classificações do numeral. 4. Ele pode ser um numeral cardinal, ele pode ser um numeral ordinal, ele pode ser multiplicativo ou ele pode ser fracionário. Estou colocando as iniciais aqui. E a gente ainda tem os numerais coletivos, tá? Vou botar aqui CL. Está aparecendo um D, coletivo, tá? Então, quando a gente vai pensar numeral cardinal, ele tem a intenção de quantificar. Menos importante está quantificando? Não está. Quando a gente vai para o numeral ordinal, ele indica uma classificação, uma ordem. Menos importante não está dizendo se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Eu não consigo, com menos, dizer em que ordem está, tá? Então, aqui também não é ordinal. O multiplicativo, a gente tem sempre uma proporção para mais. A gente vai indicar aqui um aumento de proporcional para mais, quando eu penso multiplicativo. Também não é o caso, porque o multiplicativo seria dobro, triplo, que não corresponde a esse menos. O fracionário seria uma proporção para menos. Aí a gente poderia ter metade, que pode ser pensado como numeral. Um terço, um quarto, que também não encaixa isso aqui. Muito menos coletivo, porque coletivo é ambos, década, né? Então, esse menos aqui, ele não se enquadra na ideia de numeral, portanto, isso aqui vai ser um advérbio de intensidade, tá? Então, ele está intensificando aqui essa característica que é um adjetivo
que é importante. Aí outra coisa que ajuda a gente a perceber que isso aqui não é numeral. Numeral, ele tem que estar relacionado a um substantivo. Quando você percebe que o menos está do lado de um adjetivo, então também não dá para ser numeral, porque o numeral ele quantifica, ele ordena, ele multiplica ou ele divide aí uma noção que o substantivo traz. Então ele está ligado a um substantivo. Então, tá vendo como conhecer a definição, a classificação já ajuda a gente, às vezes, coisas que geram dúvidas, você vai, poxa, numeral funciona assim, assim, assado. Isso aqui não pode funcionar como numeral. Então, a gente elimina pelo que a gente entende do que é numeral, porque você pode ficar em dúvida aqui. Então, que critérios eu usei? Os critérios de definição da classe gramatical e usei o critério de relação entre classes gramaticais. Numeral se relaciona a substantivo. E a gente consegue dar conta disso. Aí vem aqui, não encontro pão costumeiro. O que vocês acham aqui? Isso aqui é gabarito ou não? E aí? Sim, Pro, porque está qualificando o pão, né? O pão costumeiro. Perfeito, exatamente. Caracterizando o pão. Adjetivo a gente já viu que ele caracteriza o substantivo. E na letra E, nós temos aqui, ó, muitas vezes lhe acontecerá. Aí tá dizendo que isso aqui é um verbo. Pelo amor de Deus, você conjuga muitos, eu, muito, tu, muitas, não tem como, né? Então, isso aqui não é verbo. O que é que vai acontecer com esse muitas? A gente diz, ó, a banca destacou muitas isolado, tá? Então, esse muitas é isolado. Ele está isolado. Ele não destacou isso aqui. Destacando isso aqui é outra coisa. Eu vou explicar. O muito, ele pode ser advérbio de intensidade. Para ele ser advérbio de intensidade, ele não pode flexionar. Então, vou ter que ser muito. Por exemplo, comi muito. Estou muito feliz. Então, sempre esse muito, ele vai vir, ó, no masculino singular para ele ser advérbio. Se, verbo aqui não tem nem como ser, acho que isso aqui está dado. Mas assim, se a banca perguntasse se isso aqui era advérbio, a gente já elimina por essa característica. Porque se muito tá flexionado, não pode ser advérbio. Então é uma coisinha que ajuda vocês já a diferenciarem aí pronomes de advérbios, que esse aqui é pronome. Por que é pronome? Vezes é substantivo, ó. Vezes é substantivo, muitas está aqui acompanhando vezes, que é um pronome, tá? O pronome ele acompanha ou ele substitui. Então aqui está relacionado a vezes. Se a banca destacasse isso aqui muitas vezes dá a ideia de uma circunstância de tempo. Ah, ela esteve aqui muitas vezes. Dá a ideia de tempo. Então, a expressão como um todo é uma expressão fixa, assim como às vezes, muitas vezes. Isso aí acaba sendo uma expressão fixa. Isso aqui seria um adjunto adverbial ou uma, pensando em morfologia, locução adverbial. Só que a gente pensa a expressão como um todo. Quando eu olho para muitas sozinha, eu entendo que isso aqui está flexionado. Mas quando eu olho para a expressão como um todo, ela indica uma circunstância, tá? Aí na sintaxe a gente retoma isso aqui, mas é já para ir chamando a atenção de vocês para isso. Então, essa questão, gabarito D, tá? Então, temos aí o gabarito. Ela é uma questão fácil, mas eu quis trazer para justamente revisar essas propriedades das classes gramaticais. Essa 51, né? A 51 a gente também tem falando da classificação morfológica. Então, o que você tem aqui? Segundo a classificação morfológica, assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência entre o termo destacado e sua classificação. Então, você tem mal, pronome, ressentida, advérbio, mas, preposição, pálida, substantivo, e nuvem, substantivo. Questão 151, que está na página 187. Eu acho que essa está tranquila. O que vocês acham que é gabarito aí? Eu vou comentar todas, mas qual é o gabarito? Letra E. Letra E, exatamente. Então, aqui, ó, mal. Mal com U, ele é. Isso aí é bom riscar no pronome. No pronome, não. Riscar no módulo. Mal com U vai ser adjetivo. Adjetivo. E é o contrário de bom. E mal com L é advérbio, que é o contrário de bem.
né? Isso aí é uma coisinha que às vezes pega, é bom a gente repetir. Então, nesse caso aqui, a gente tem um adjetivo, tá? A letra tá linda aqui porque eu tô escrevendo com mouse. Ressentida. Você está vendo que já tem uma flexão. Eu poderia ter ressentido, ressentida. Se está flexionando, já não pode ser advérbio. Isso aqui é adjetivo também. Adjetivo. Ressentido, ressentida. Mas, lembrar que a gente tem o mas com S e o mais com I. O mais com I dá a ideia de soma. Assim como nós vimos lá no de mais separado, que dá a ideia de soma, o mais com I também dá a ideia de soma, né? Esse aqui é uma conjunção. Nós vamos ver as conjunções depois, tá? Elas são importantíssimas, conjunção. Inclusive, não veio, a gente vai ver pronomes. Depois eu vou falar das conjunções. É porque assim, por que a conjunção não veio agora nesse módulo 2? Porque a gente entende bem como a conjunção funciona quando a gente vê ela funcionando nas orações. Então, quando a gente vai trabalhando em orações, a gente vai ver muito conjunção. Mas para concluir as classes gramaticais, eu vou trazer uma aula sobre conjunções e preposições. Tem algumas coisinhas de propriedades delas que eu vou falar. Então, quando a gente finalizar pronome, eu vou trazer as aulas de preposição e conjunção. A gente vai falar delas para depois, quando for falar das orações, já ficar mais tranquilo. Gente, só chamar a atenção, quando a gente está falando de morfologia, demora mais. Vocês já estão com o próximo módulo aí, mas eu ainda estou no livro 2. O livro 2 ainda está trabalhando morfologia, porque assim, realmente morfologia demora um pouquinho, mas quando a gente sai dela, tudo é mais rápido, tudo fica mais fácil. Então, saindo desse livro 2 aqui, eu concluindo morfologia, o resto a gente passa tranquilamente. Então, só para vocês ficarem tranquilos aí, para não sentirem que estão atrasados, é porque é assim mesmo que funciona. Entendeu morfologia bem, o resto é tranquilo. Então, por isso que eu estou detalhando bem aqui. Pálida, substantivo. Ó, aqui você já está percebendo, caracterizando alguma coisa. Ó, também é adjetivo. Nós temos adjetivo e nuvem, substantivo, que é o gabarito, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma. Não, só coloquei essas. Próxima aula a gente já vai ver algumas que mistura aí conjunção, que mistura, já vai misturar aí também pronomes, porque é muito bom a gente comparar advérbio com pronome, porque isso cai bastante. Então, na próxima aula eu já vou colocar essa coisinha assim de misturar advérbio com pronome, tá bom? Bom, gente, na última aula eu acabei não colocando o slide, então eu vou mandar para a Dani postar para vocês também os slides da última aula, embora seja a mesma coisa do módulo, tá? É só para ter lá para vocês. E por hoje é isso. A gente vai reforçando mais esses conteúdos aí de adjetivo, advérbio, na medida em que a gente avançar para pronome, porque nas questões a gente vai ver tudo isso aí circulando. Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok, Pro. Muito bem, então estudar, resolver questões. Gente, se vocês estiverem resolvendo questões, tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no grupo, tá? A gente pode usar o grupo lá do WhatsApp para também estar discutindo questões, tá bom? Ah, resolvi uma questão, fiquei com dúvida, joga lá para a gente ver se a galera dá conta de responder. E aí, se não der conta, eu vou explicando, tá bom? Então vamos combinar isso aí também. Então vou encerrar por aqui. Até a próxima sexta, minha gente. Tchau, prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau.